Isso aconteceu durante o meu segundo ano do ensino médio. Lembro-me de que fiz uma disciplina eletiva chamada Atividades ao Ar Livre. Era uma aula de educação física fácil e divertida, onde saíamos para fazer atividades ao ar livre. Tínhamos um assunto diferente a cada semana e todos eles giravam em torno de atividades ao ar livre. Uma semana aprendemos a pescar e em outra jogamos tênis. Na semana em questão, fomos fazer uma trilha. Lembro-me de que fizemos uma caminhada em um caminho perto dos terrenos da escola no início da semana e, mais tarde na semana, fizemos uma excursão a um parque estadual que ficava próximo. O parque era bastante grande, com muitas trilhas diferentes. Nosso professor, o Sr. Santos, estava liderando o caminho para o resto de nós. A turma não era tão grande, talvez entre 15 e 20 pessoas, então, no dia da excursão, todos embarcamos em um ônibus escolar e fizemos uma viagem de cerca de 20 minutos até lá. O período da aula ia ser mais longo do que o habitual e poderíamos pular a primeira parte da nossa próxima aula. Isso não me deixou chateado, já que minha próxima aula era de matemática. Depois de chegarmos ao parque, descemos todos e vi como o lugar era. Havia um lago e um local para piqueniques e coisas assim, além de uma variedade de trilhas e uma grande área arborizada. O Sr. Santos começou a caminhar por uma das trilhas em direção à floresta. Ele caminhava bastante rápido e deixava claro que estávamos ali para fazer uma trilha e não para brincar. Então, começamos a caminhar e eu estava andando com um dos meus bons amigos, Marcos, que também estava na mesma turma. Marcos e eu estávamos caminhando no final da fila, admitidamente em um ritmo mais lento do que todos os outros. Lembro-me de que estávamos conversando sobre garotas e nos envolvemos muito na conversa. Havia uma garota de quem eu gostava e que era amiga dele, e ele estava me dando conselhos e coisas do tipo. Não estávamos realmente prestando muita atenção ao resto da turma. A trilha pela qual estávamos passando estava cercada por florestas e tinha muitas curvas e voltas, então não demorou muito para não conseguirmos mais ver as outras pessoas na frente de nós. Mas isso não nos importava, pois sabíamos que poderíamos alcançá-los a qualquer momento. Continuamos nossa conversa e, em algum momento, ouvimos um barulho à esquerda, o som de galhos quebrando e algumas folhas se movendo. Algo estava se movendo na floresta à esquerda. Automaticamente, assumimos que era um animal, mas teria sido um animal grande. Lembro-me de Marcos dizendo: "Você ouviu isso?" Adivinhamos que provavelmente era um veado. Pausamos nossa conversa e começamos a olhar. Não dava para ver muito longe na floresta, pois estava muito densa. Eu vi alguns galhos e folhas se movendo, mas não pude dizer o que causou isso. Estávamos curiosos, então decidimos dar alguns passos para dentro da floresta. Lembro-me de que meio que abri meu próprio caminho apenas pisando na densa vegetação. Depois de alguns passos na floresta, pude ver um pouco melhor. Continuamos caminhando mais perto e provavelmente nos afastamos uns 3 metros. Então vi um movimento repentino adiante na floresta. Percebi que havia um homem ali. Não era um animal afinal. Mas o que um cara estava fazendo bem ali no meio da floresta? Ele estava usando um casaco marrom e pude ver que tinha uma barba bagunçada e cabelos longos e bagunçados. Ele parecia virar e nos olhar, foi quando decidimos voltar para a trilha. Nenhum de nós disse nada e começamos a voltar na direção de onde viemos. Fiquei um pouco assustado ao ver um cara parado no meio da densa floresta, fora da trilha. Depois de voltarmos, continuamos a caminhar na direção que nossa turma tinha ido. Nesse ponto, eles estavam bem à nossa frente. Não estávamos caminhando por muito tempo quando ouvimos mais movimentos na floresta, mas mais perto. Parecia que o homem na floresta estava agora indo em direção à trilha em que estávamos. Ignoramos e continuamos a caminhar. Começamos a continuar nossa conversa, mas então percebemos que o homem estava realmente na trilha agora e também parecia estar seguindo atrás de nós, do mesmo jeito que estávamos indo. Ele estava talvez uns 12 ou 15 metros atrás. Olhei para trás e o vi apenas caminhando atrás de nós. Era um pouco estranho, então Marcos e eu decidimos andar um pouco mais rápido. Na verdade, queríamos alcançar o resto do grupo agora. Depois de alguns minutos caminhando rápido, ainda podíamos ouvir o homem. Olhei para trás e ele agora estava caminhando rápido atrás de nós, com o mesmo ritmo que estávamos indo, e ele estava talvez na mesma distância de antes.
Estávamos tão atrás da turma que ainda nem podíamos ouvi-los, mas chegamos a um lugar onde o caminho se dividia em 3 direções, de esquerda, direita e em frente. Não tínhamos ideia de para onde todo mundo tinha ido, então escolhemos ir para a esquerda. Depois de caminharmos um pouco por esse caminho, percebemos que o homem também tinha ido por ali conosco. Nesse ponto, Marcos e eu decidimos começar a correr. Ambos praticávamos esportes e éramos caras atléticos. Conseguiríamos correr por um tempo. Não havia como esse cara que nos seguia vindo da floresta nos alcançar, mas estávamos errados. Ele realmente começou a correr atrás de nós. Agora, não havia dúvida de que ele estava nos perseguindo por algum motivo. Marcos e eu fomos mais rápido, tentando desesperadamente nos afastar desse cara. Quanto mais corríamos, mais percebíamos que havíamos pegado o caminho errado. Certamente teríamos alcançado o grupo até agora se eles tivessem seguido nessa direção, mas não podíamos voltar, senão esbarraríamos no homem que nos perseguia. Apenas continuamos correndo e então decidimos sair da trilha. Havia uma área onde a floresta não era tão densa. Marcos e eu cortamos o caminho e entramos na floresta. Continuamos correndo, atravessando a floresta e sendo atingidos por vários galhos de árvores. O homem correu atrás de nós, também saindo da trilha e entrando na floresta novamente. Depois de corrermos pela floresta por um tempo que pareceu longo, vimos outra trilha. Corremos até a trilha e começamos a correr por ela também. O homem ainda estava atrás de nós. Corremos naquela trilha por apenas cerca de 1 minuto antes de sair dela e entrar na floresta novamente. Realmente não tínhamos plano e estávamos apenas improvisando. Depois de correr mais um pouco pela floresta, por algum milagre, chegamos a uma clareira com outra área de piquenique. Havia algumas mesas, outro estacionamento e realmente pessoas por perto. Ficamos tão felizes em vê-los e emergimos da floresta em direção a eles. Eles tinham algumas expressões estranhas ao nos verem saindo da floresta do nada, mas quando olhamos para trás, o homem não nos seguiu. Ele ainda estava na floresta. Passamos pela área de piquenique, do outro lado, havia outra trilha que meio que passava perto. Marcos e eu não sabíamos para onde ir, então apenas seguimos pela trilha. Seguimos por um tempo e, cerca de 1 minuto depois, ouvimos vozes de pessoas à frente. Então vimos o Sr. Santos e o resto da turma se aproximando de nós. Eles pareciam surpresos em nos ver, mas estávamos extremamente felizes em vê-los. O Sr. Santos nos perguntou de onde diabos vínhamos. Contamos a história e ele não ficou bravo conosco ou algo assim. Na verdade, ele achou engraçado e nos deu uma bela bronca por isso pelo resto da aula. Estou muito feliz por termos conseguido escapar desse cara. Não tenho certeza de quem ele era ou o que queria de nós. Talvez estivesse irritado porque o perturbamos enquanto caminhava na floresta. Realmente não sei, mas acho louco que ele estava literalmente correndo atrás de nós. Essa foi minha excursão mais memorável quando eu estava no ensino médio. Fizemos uma excursão a um museu na cidade. Eu era novato na época. Morava nos arredores da cidade e nossa escola ficava perto. Não era uma excursão muito longa, mas era emocionante sempre que podíamos sair da nossa rotina de aula normal. Era um museu de arte e sei que fomos lá para a aula de arte que eu fazia. Saímos da escola pouco depois de começar e pegamos um ônibus para a cidade. Então, fomos deixados na frente do museu de arte. Quando entramos, tivemos um breve tour com um guia turístico e depois pudemos andar pelo museu livremente. Eu ainda era meio novo na escola na época e havia me transferido no início do ano. A maioria das crianças era legal, mas eu estava meio que andando pelo museu sozinho. Não estava realmente pendurado com ninguém especificamente naquele dia. Em particular, lembro-me de que, cerca de 1 hora depois da excursão, estava em uma das salas do museu. Não havia muitas outras pessoas por perto e a sala estava principalmente escura. Eu estava apenas olhando algumas pinturas quando, de repente, senti um toque no meu ombro. Olhei e vi um homem parado ali. Parecia ter entre 30 e 40 anos e eu não sabia quem ele era. Depois de chamar minha atenção, ele disse oi para mim. Eu estava confuso sobre por que ele estava falando comigo. Claramente, ele não trabalhava no museu e não fazia parte da minha classe. O cara me perguntou meu nome e depois me perguntou o que eu estava fazendo ali.
Lembro-me dele dizendo algo como: "Você faltou à escola hoje?" Eu disse a ele que não, que estava literalmente ali em uma excursão. Ele olhou ao redor e viu as poucas outras pessoas da minha classe por perto. Então ele começou a me fazer mais perguntas sobre mim mesmo, e eu fiquei meio assustado com o cara. Tentei encerrar a conversa várias vezes, mas ele simplesmente continuava falando comigo. Finalmente, eu disse que precisava ir embora e me afastei. Ele não me seguiu nem nada, e eu pensei que tinha me livrado dele. Mas algum tempo depois, quando eu estava em um lugar completamente diferente, ele se aproximou de mim novamente. Foi basicamente a mesma coisa que antes, ele simplesmente veio e disse oi e depois tentou conversar comigo mais um pouco. Eu queria me afastar dele, mas ele continuava me fazendo perguntas e coisas do tipo. Finalmente, mais uma vez, eu disse que precisava ir embora e me afastei. Desta vez, porém, ele meio que começou a me seguir. Ele estava caminhando atrás de mim até que eu cheguei perto do meu professor, então ele ficou a uma certa distância. Então, pelo resto da excursão inteira, eu me certifiquei de ficar meio perto do professor. Ele não se aproximou de mim para me incomodar pelo resto do tempo, mas pouco antes de sairmos, eu o vi novamente. Ele estava parado a uns 15 metros de distância, apenas olhando para mim. Foi tão assustador que eu tive que desviar o olhar. Fiquei aliviado quando finalmente estávamos saindo do museu. Depois que saímos, voltamos para a escola e terminamos o dia letivo. Mais tarde, em casa, naquela noite, fui ao Instagram e vi que tinha um novo seguidor. Quando olhei, era o cara do museu. Ele não estava usando um nome real, ou não consigo me lembrar qual era o nome de usuário dele, mas a foto certamente era dele. Então, ele me enviou uma mensagem direta dizendo oi. Eu não perdi tempo e bloqueei a conta. Depois, coloquei meu perfil como privado. O que realmente me assusta é que eu nunca disse a ele meu sobrenome, e meu primeiro nome é bem comum, então não sei como ele encontrou meu Instagram. Felizmente, nunca mais o vi ou ouvi falar dele depois disso. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 10 anos. Lembro-me de que a escola que eu frequentava era bem grande e eu tinha muitos amigos lá. Um dia, porém, fomos fazer uma excursão para a cidade para assistir a alguma apresentação de dança. Era em um grande teatro e havia uma apresentação de dança no palco. Nossa escola levou várias turmas para lá, e provavelmente havia mais de 100 crianças. Eu fui em um dos ônibus com minha turma para a cidade e então todos nós fomos deixados lá. Entramos no teatro, que tinha uma entrada muito antiga e bonita. Depois, fomos para o auditório, e nossos professores nos disseram onde todos deveríamos sentar. Sentei ao lado do meu melhor amigo, Jean, e estávamos no primeiro nível, na fileira de trás, no final. Logo a apresentação de dança começou, e assistimos por um tempo que pareceu ser muito longo. Não tenho certeza exatamente quanto tempo foi, talvez 1 hora. Logo, Jean e eu ficamos um pouco entediados. Na verdade, eu estava tentando me manter acordado. Acho que não era muito fã de balé. Jean sugeriu que poderíamos nos levantar e dar uma volta por um tempo. Isso me pareceu uma boa ideia porque, de onde estávamos sentados, estávamos muito perto da porta e não incomodaríamos ninguém ao nos levantar. Na verdade, a maioria das pessoas provavelmente nem notaria. Então, Jean e eu nos levantamos e saímos do auditório para voltar para a área de entrada. Estava vazio agora, e caminhamos para fora do hall por um corredor. Havia banheiros e alguns bancos e coisas assim. Caminhamos por lá, e depois havia uma escada subindo. Estávamos curiosos, então subimos as escadas. Elas levavam ao segundo nível, que era basicamente outro hall que levava aos assentos no balcão superior. Exploramos um pouco mais, e havia algumas outras salas legais. Havia uma área pequena que tinha muitas fotos de apresentações que aconteceram no teatro. Havia também outros corredores e salas, e algumas pessoas estavam por perto, mas não muitas. Era mais interessante para nós caminhar e explorar do que assistir ao balé. Enquanto estávamos caminhando por lá, lembro-me de notar esta mulher no segundo andar. Só lembro que ela tinha cabelos loiros curtos e estava usando um gorro de inverno. Enquanto estávamos caminhando por lá, ela parecia nos seguir. No começo, pensei que talvez ela trabalhasse para o teatro e nós não estávamos interferindo em nada.
Supostamente, ela deveria estar andando por lá. Eu sabia que ela não trabalhava para nossa escola. Jean e eu decidimos, depois de um tempo, voltar para o primeiro andar. Quando fizemos isso, a mulher caminhou atrás de nós e desceu para o primeiro andar também, mas ela nunca se aproximou de nós para dizer nada. Lembro-me de que Jean foi usar o banheiro no primeiro andar, e eu fiquei esperando. A mulher estava apenas parada no canto, olhando na minha direção. Eu não queria perguntar o que ela estava fazendo, mas parecia meio estranho. Depois que Jean saiu do banheiro, ele veio até mim e sentou em um banco para que pudéssemos conversar sem precisar ficar quietos. Eu notei que a mulher sentou-se no canto da sala e apenas ficou olhando ao redor. Jean e eu conversamos por cerca de 1 hora, e então achamos que deveríamos voltar para a apresentação. Quando nos levantamos, a mulher ainda estava sentada no canto. Nesse ponto, eu ainda estava assumindo que ela trabalhava para o teatro de alguma forma e talvez achasse que Jean e eu estávamos aprontando algo. Eu achava estranho, no entanto. Voltamos para nossos lugares, e acho que ninguém nem percebeu que tínhamos saído por tanto tempo. Assistimos ao restante da apresentação, que durou mais umas 2 ou 3 horas. Quando nos levantamos e saímos com todos os outros, o hall logo ficou muito lotado. Cada um de nós teve que se reunir com nossas turmas e fazer a chamada antes de sair. Quando estávamos no hall, notei a mulher olhando para mim de longe. Achei isso muito estranho. Logo saímos do teatro e entramos em nosso ônibus, que estava estacionado na frente. Havia talvez 5 ônibus no total, todos estacionados paralelamente na rua. Depois de entrar no ônibus, não saímos por mais uns 10 minutos. Claro, os professores tiveram que garantir que todos estivessem lá e tudo mais, várias vezes. No começo, logo após chegar ao meu lugar no ônibus, vi a mulher agora caminhando lá fora. Eu pensei que fosse isso e que não haveria de novo, mas quando estávamos prestes a sair, vi um carro entrando na rua atrás dos ônibus. Notei que a mesma mulher estava dirigindo esse carro agora. Achei isso muito estranho. Pouco depois, saímos, e nosso ônibus foi o último na fila. Eu estava sentado na penúltima fileira. Notei que essa mulher estava dirigindo atrás de nós o tempo todo de volta para a escola. Eu achei isso tão estranho. Continuei olhando para trás várias vezes durante o trajeto de ônibus, e ela sempre estava lá atrás de nós. Quando finalmente chegamos à escola, ela não virou para o estacionamento, apenas continuou indo. Eu entrei de volta na escola, e quando o dia escolar acabou, minha mãe me pegou. Depois daquele dia, nunca mais a vi. Ainda estou realmente confuso sobre quem ela era e o que estava fazendo. Isso aconteceu quando eu era criança, acho que tinha uns 8 anos, então alguns dos detalhes estão meio confusos, mas lembro-me dos detalhes básicos do que aconteceu. Eu estava na escola, e minha turma do 3º ano estava fazendo uma excursão ao zoológico. Estávamos chegando ao final do ano letivo, e o clima estava finalmente quente. Lembro-me de que todo mundo estava muito animado para a excursão. Saímos da escola e pegamos o ônibus para o zoológico. Depois que chegamos lá, só lembro que começamos a olhar para todos os animais. O zoológico era bem grande e tinha várias áreas diferentes. Fomos divididos em grupos e fomos para lugares específicos. Depois de um tempo, os grupos se moviam para outra localização. Então, não era como se estivéssemos fazendo um tour e pudéssemos vagar um pouco, mas também deveríamos ficar dentro da área designada, então não podíamos passear por todo o zoológico. Pelo menos é o que lembro. Enquanto estávamos andando e olhando, lembro-me de estar perto das girafas e olhar para elas por um tempo. Depois, entramos em um prédio onde havia muitos peixes e répteis. Ficávamos em cada lugar por cerca de uns 30 minutos, pelo que me lembro. Na minha mente, tudo estava indo muito bem, e eu estava curtindo. Mas lembro-me de quando eu estava no prédio dos répteis e peixes, estava olhando para um dos aquários. Estava bem escuro naquela sala, e o prédio tinha várias áreas diferentes que estavam todas conectadas. Enquanto eu olhava para um peixe grande, virei e vi um cara parado lá que eu não conhecia. Não tenho certeza de onde ele veio, mas lembro-me de que ele estava usando óculos escuros. Ele me perguntou se eu gostava daqueles peixes, e eu disse que não, então me afastei. Não estava tentando ser ignorante, e também não achei que ele estava sendo estranho na época.
Eu só realmente não gostava daquele peixe perto de onde eu estava e queria sair dali. O homem não me seguiu, e não muito depois, lembro-me de que meu grupo saiu daquele prédio. Em seguida, lembro-me que o terceiro local para onde meu grupo foi era uma área com algumas cabras e outros animais. Não lembro de todos os tipos diferentes que estavam lá, mas também havia alguns brinquedos nessa área. Um era um carrossel com cavalos, e também tinha um trem que circulava por todo o zoológico. O trem me pareceu muito interessante, então eu entrei nele, e foi realmente legal como ele percorria todo o parque, havia até uma seção que passava por uma floresta. Eu entrei com algumas outras crianças, e depois do passeio, todos nós descemos, mas eu gostei tanto, assim como algumas outras crianças, que em poucos minutos voltamos para outro passeio. Lembro-me de que eu estava sentado sozinho em um dos carros do trem, meio no fundo. Saímos da estação e estávamos circulando pelo zoológico. Quando chegamos à seção da floresta, lembro-me especificamente de ver um homem parecendo se esconder na mata. Ele estava meio atrás de uma árvore e olhou para fora e me viu. Não tenho certeza se mais alguém o notou ou não, teria sido difícil ver a menos que olhasse diretamente na direção dele. Eu também reconheci o homem como o cara que tinha falado comigo, o que usava óculos escuros. Achei isso estranho, mas logo passamos por ele. Fiquei no trem pelo resto do passeio e logo ele terminou e voltou para a estação. Depois de descer, lembro-me que a professora responsável pelo nosso grupo nos chamou todos juntos e disse que estávamos indo embora. Fiquei muito confuso porque não tínhamos visto todos os animais ainda. Fomos rapidamente colocados de volta nos ônibus e disseram que estávamos voltando para a escola. Foi então que descobri que tivemos que sair porque aparentemente um homem tinha pedido a uma das crianças para ir com ele. Ele tentou levá-la, mas ela recusou. Acho que ela denunciou, e o homem fugiu quando foi questionado. Então, tiveram que evacuar todas as crianças do zoológico. Foi quando percebi que provavelmente era o mesmo homem que eu tinha visto na mata. Deve ter sido por isso que ele estava se escondendo lá. Lembro-me de ter contado para a professora sobre isso e imaginei que a segurança do zoológico estava procurando por ele. Saímos logo depois, e não fiquei sabendo se o encontraram ou não. Acho que ele poderia ter fugido pela mata. Olhando para trás para aquela situação, isso realmente me assusta sabendo que o cara tentou falar comigo. Estou muito feliz por ter me afastado dele. Talvez ele tentasse me sequestrar. De qualquer forma, estou feliz que ele não tenha conseguido convencer ninguém a ir com ele, e todos na minha classe ficaram totalmente assustados. Certo, isso foi há muito tempo, quando eu era muito jovem. Um dia, na escola, fizemos um passeio a um parque. Realmente não me lembro que parque era ou onde ficava, acho que eu tinha uns 7 anos na época. Mas o que me lembro é que, no parque, estávamos brincando muito. Acho que estava jogando saquinhos de feijão com alguém, se minha memória estiver correta. Não me lembro muito da aparência geral do parque, mas nossa professora provavelmente estava ocupada cuidando de um monte de alunos do primeiro ano. Ela não estava muito perto de onde eu estava e provavelmente estava ajudando outras crianças com alguma coisa. Não me lembro de outras pessoas por perto, além da minha turma e da professora. Então, de repente, do nada, lembro-me que essa mulher se aproximou de mim. Eu não conseguia dizer de onde ela tinha vindo, mas ela estava me chamando pelo nome e quase gritando comigo. Virei e olhei para ela e percebi que não a conhecia. Não me lembro muito de como ela era, acho que tinha cabelos loiros e óculos, mas ela se aproximou de mim e disse que tínhamos que ir. Ela estava dizendo vamos lá, como se quisesse que eu fosse com ela imediatamente. Lembro-me de perguntar por que eu tinha que ir. Eu era muito jovem, mas sabia que não devia sair com estranhos. Estava me perguntando como ela sabia meu nome, então ela mencionou o nome da minha mãe e disse que ela concordava com isso. Lembro-me que, naquele ponto, ela me convenceu. Não sei por que nem como, mas essa mulher me conhecia, assim como conhecia minha mãe. Então, ela estendeu a mão para pegar a mim e eu comecei a ir com ela, mas foi quando percebi que não tinha minha mochila. Lembro-me que tinha uma mochila roxa que eu adorava, e todas as minhas coisas estavam dentro dela. Eu gostava tanto dela que não ia deixá-la para trás. Então, eu disse para essa mulher que precisava pegar minha mochila e soltei a mão dela, começando a me afastar. Lembro-me dela gritando comigo, dizendo que não, que tínhamos que ir agora,
mas eu não me importava. Eu realmente queria minha mochila e não via por que não poderia apenas correr e pegá-la rapidamente. Minha mochila estava em uma mesa com as coisas de outras crianças, onde minha professora estava, então comecei a correr em direção à minha mochila. A mulher até deu alguns passos atrás de mim, mas depois parou depois que corri até minha mochila e a peguei. Comecei a voltar na direção da mulher, mas ela já tinha ido embora. Olhei ao redor, mas não pude encontrá-la. Então, minha professora me perguntou para onde eu ia. Contei sobre a mulher e ela me perguntou para onde ela foi, mas eu não sabia. Minha professora e eu olhamos brevemente ao redor, mas ela simplesmente tinha sumido. Minha professora então ligou para minha mãe, que disse que não tinha ideia de quem poderia ser. Lembro-me de que, não muito depois disso, o passeio acabou e voltamos para a escola. Estou muito feliz por não ter ido com aquela mulher naquele dia. Ainda não sei quem ela era ou como me conhecia, mas realmente me dá calafrios pensar que ela poderia estar tentando me sequestrar. Comecei a alugar uma cabana de aluguel por alguns meses em 2023 quando meu pai e eu estávamos em conflito e eu precisava sair. O locatário real do apartamento estava enfrentando seus próprios problemas pessoais, o que o levou a deixar o apartamento, e eu o chamarei de meu senhorio apenas para facilitar. A cabana era um aluguel de unidade inteira e era pago mensalmente, o que era ideal para minha situação temporariamente ruim. Ela tinha 2 andares, tecnicamente uma pequena cozinha, uma sala de estar de tamanho decente e um quarto para o qual você tinha que subir um pequeno lance de escadas, e havia uma porta do tipo alçapão peculiar que você tinha que abrir para chegar ao quarto no andar de cima. Eu já estava lá há um mês, já havia pago o aluguel do 2º mês até este ponto, então eu estava completamente situado lá. A cabana ficava no final de uma estrada de terra com algumas outras casas do tipo cabana de tamanho semelhante. Uma delas estava vazia, pelo que eu sabia, porque nunca vi carros estacionados na frente ou luzes acesas. As outras casas, bem, nunca conheci os vizinhos, mas sabia que havia pessoas morando nelas. Eu trabalhava em turnos de 12 horas às vezes, e quando chegava em casa, estava completamente exausto e apenas ia direto para a cama e assistia TV até dormir. Esta foi uma dessas noites. Cheguei em casa, fiz um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia e um shake de proteína como meu jantar tardio, depois fui para a cama. Sempre fechava a porta no chão todas as noites. Eu me sinto desconfortável à noite com a entrada para o quarto aberta. Algo sobre isso me faz sentir exposto ou vulnerável, embora essa porta no chão não tivesse fechadura. Esta cabana era feita para uma pessoa ou um casal. Eu estava assistindo TV na cama quando ouvi uma voz de baixo dizendo: "E quem está lá em cima?" Instantaneamente, senti meu coração parar por um segundo enquanto me sentava em posição vertical. Parecia que vinha de dentro da casa, mas também poderia ter vindo de fora. Peguei o controle remoto da TV para desligar a TV, rastejei até olhar pela janela circular acima da cama. Não vi ninguém lá fora, mas também estava muito escuro. Eu disse: "E quem está aí?" E o silêncio ensurdecedor que se seguiu me levou a sair da cama e colocar minha mão na maçaneta da porta. Levantei a porta e olhei para baixo a escadaria. Na verdade, disse o nome do meu pai pensando que talvez ele tivesse vindo. Não houve resposta. Desço as escadas. Estava extremamente assustado. Acendi o primeiro interruptor de luz que passei. A sala de estar se iluminou, como eu esperava. No fundo da minha cabeça, não havia ninguém lá embaixo. Ainda estava considerando que isso poderia ser alguém de fora. Acendi a luz externa da frente e olhei pelas janelas, e não havia ninguém na frente. Neste ponto, eu estava realmente confuso. Desliguei a luz da sala de estar e subi as escadas de volta para o meu quarto, fechando a porta no chão. Estava bastante acordado agora, então liguei a TV novamente e, nem mesmo 5 minutos depois, ouvi batidas na porta do quarto vindo de baixo. Pareciam zangadas ou como se devessem me assustar. Se houvesse alguma dúvida antes, isso confirmava que alguém estava na casa. Deixei a TV ligada desta vez e fiquei completamente imóvel porque estava genuinamente com muito medo de me mexer um centímetro sequer. A parte mais assustadora era que quem estava lá embaixo poderia facilmente abrir a porta, pois não havia fechadura. Fiquei em silêncio por cerca de 20 minutos, quando me senti confortável para me mexer, procurei meu telefone e, é claro, não estava na mesa de cabeceira.
Não consegui encontrá-lo. Talvez eu o tivesse deixado embaixo, então abri a porta do meu quarto e olhei para baixo as escadas. Com a luz constantemente mudando da tela da TV, eu conseguia ver um pouco lá embaixo, até a sala de estar. Então, desci as escadas silenciosamente e, quando cheguei embaixo, em vez de acender qualquer luz, corri para fora pela porta dos fundos descalço e corri para a casa do vizinho mais próximo, onde sabia que havia pessoas morando e vi que as luzes estavam acesas. Bati várias vezes na porta e, então, percebi alguém na janela ao lado da porta me olhando. Não sabia há quanto tempo eles estavam me observando. Gritei através do vidro, explicando o que estava acontecendo. Aconteceu que eu sou seu vizinho e que eu preciso de um telefone para ligar para a polícia. Ele definitivamente me ouviu, mas apenas ficou me encarando. Foi perturbador, e eu comecei a recuar da porta quando percebi que ele nem estava respondendo, apenas me observando de forma assustadora. Olhei ao redor da estrada e não vi outras casas na distância com as luzes acesas. Momentaneamente, tive um pensamento, e se aquele cara tivesse algo a ver com isso? Voltei para o meu aluguel pela porta dos fundos, que estava fechada como eu a deixei. Entrei e tranquei a porta, acendendo todas as luzes na pequena casa. Procurei não apenas por um intruso, mas pelo meu telefone lá embaixo, e finalmente o encontrei no meu carro quando pensei em procurar lá. Estava tão cansado antes que o deixei no porta-luvas. Voltei para dentro, a TV ainda estava ligada no quarto. Subi as escadas. Quando cheguei ao topo, vi alguém sentado na minha cama, olhando para a TV. Era um homem. Gritei e ele virou a cabeça lentamente para me olhar, antes que eu pudesse ver mais alguma coisa. Corri de volta para baixo e para fora, e agora com meu telefone, liguei para o 190. Sentei no meu carro trancado observando a casa, conversando com o 190, e vi alguém passar pelo quintal da casa, desaparecendo na floresta. Contei isso ao operador quando um carro de polícia chegou. Um dos policiais verificou a casa e o quarto lá em cima depois que eu disse que vi alguém, provavelmente o intruso, indo embora para a floresta. Ele perguntou se eu tinha outro lugar para ficar naquela noite, então, engoli meu orgulho e voltei para a casa do meu pai naquela noite, depois de empacotar algumas das minhas coisas importantes. Retornei à casa no dia seguinte e fiquei mais uma noite, depois peguei o restante das minhas coisas. Felizmente, o senhorio concordou em me devolver parte do meu dinheiro. Ele me perguntou como era o homem, e depois disso não fez mais perguntas, o que para mim é bastante suspeito. Algo estava em comum naquela situação, desde o vizinho assustador me ignorando até a necessidade repentina e aleatória do senhorio de se mudar, até alguém invadir a casa. Talvez tudo esteja conectado, ou talvez eu esteja pensando demais nisso. Era uma noite de terça-feira por volta das 23 horas em 2013, e eu estava caminhando por uma rua pouco iluminada à noite a caminho de casa do trabalho. Meu carro estava na oficina, então fui obrigado a andar 3 quilômetros para casa todos os dias. A caminhada durava pouco mais de 1 hora, então eu chegava em casa antes da meia-noite. Eu moro em uma pequena cidade no sul, então depois das 22 horas, raramente há carros na estrada. Os únicos veículos que você vê são os caminhoneiros. Eu estava a cerca de 1 quilômetro na caminhada quando virei em uma estrada de terra. Minha casa ficava fora do caminho mais comum, então eu tinha que passar por todas essas estradas de terra cercadas por florestas para chegar lá. Ao fazer a curva, ouvi o som de um motor ao longe e ele estava se aproximando lentamente. Vi cerca de 1 quilômetro ao longo da estrada em que acabei de virar uma van se movendo muito lentamente sem suas luzes. A princípio, isso não me pareceu fora do comum, devido ao fato de que na cidade onde moro há uma concessionária de carros baratos que vende carros e vans usadas com peças quebradas, como faróis quebrados. Então, apenas assumi que esse cara era um dos clientes deles. Continuei andando pela estrada lateral com a van ainda indo devagar pela estrada principal. Cerca de 5 segundos depois, dei um salto quando ouvi o som da van rugir e ela acelerou muito rápido, exceto agora com as luzes acesas. Fiquei assustado, mas não preocupado. Isso foi até a van se aproximar da curva para a estrada lateral, cerca de 500 pés de distância da curva, a van desligou suas luzes novamente e diminuiu a velocidade. Agora, oficialmente, fiquei arrepiado. Não queria parecer assustado, então apenas andei mais rápido pela estrada. Continuava olhando constantemente para trás para ver se estava sendo seguido.
Então, minhas suspeitas se tornaram realidade quando vi a van virar na estrada de terra. Eu estava a apenas cerca de 500 pés da van, então comecei a andar muito mais rápido. Não queria olhar para trás, mas o fiz apenas para me certificar, e o que vi assustou até o último osso do meu corpo. Vi a van parada lá, com ambas as portas do passageiro e do motorista abertas. Neste ponto, corri pela minha vida pela estrada. Na estrada de terra, ouvi o que tenho certeza que foi um tiro não muito longe dali, e realmente pensei que fosse assim que eu iria morrer. Virei rapidamente em uma das florestas ao redor e me escondi atrás de uma grande pedra. Ouvi o que parecia ser um homem de meia idade não muito longe dizer baixo que ela foi para a floresta, e então, para meu horror, o que pareciam ser 3 garotas jovens, com uma delas respondendo, ok, senhor, eu vou ver se podemos encontrá-la. Não estava temendo por minha vida, estava preocupado que fosse ser forçado a entrar nesse grupo doente. Eu estava cobrindo minha boca, tentando não fazer nenhum som, quando ouvi o homem dizer, quem encontrar não precisa beber o sangue hoje à noite. 1 milhão de pensamentos passaram pela minha cabeça. Será que isso é algum tipo de culto satânico? Essas garotas foram sequestradas? Eu me tornarei uma delas. Passei o que pareceu uma eternidade sentado atrás da pedra, com medo de qualquer som que eu pudesse ouvir. Então, para meu alívio, ouvi um policial próximo. Fiquei lá apenas para garantir a segurança, e quando senti coragem para olhar de trás da pedra, vi luzes vermelhas e azuis bem fora da floresta. Corri para fora gritando por ajuda, e os policiais vieram até mim e disseram, senhora, você sabe sobre esse corpo? Fiquei confusa e disse, que corpo? Então vi diante do carro da polícia a coisa mais horrível que já vi. Era o que parecia ser uma jovem mulher nua, com sangue por toda parte. Não havia mais sinal da van. Então expliquei tudo aos policiais, o carro, o homem, as garotas que teriam que beber o sangue. Os policiais disseram que iriam investigar e foram gentis o suficiente para me levar para casa naquela noite. Quando não consegui dormir, olhei pela janela para ver a van, a mesma de antes, dirigindo lentamente pela minha rua sem suas luzes. Dessa vez, fui esperto e anotei a placa. Liguei imediatamente para a polícia e contei o que vi, fornecendo o número da placa. Como esperado, quando os policiais chegaram, a van já havia desaparecido. Mas o que eles me disseram é o que ainda me assombra até hoje. Os policiais disseram, verificamos o número da placa. É de um carro registrado em Dakota do Sul. Mas o estranho é que outros distritos ao redor do país também receberam relatos esta noite de uma van suspeita com essa placa. Eles disseram, vamos ligar se tivermos mais informações. Os policiais saíram e nunca recebi uma ligação. Não acredito muito no paranormal, então minha melhor suposição é que era algum tipo de culto que usava placas falsas para fazer suas coisas doentias por todo o país. Mas acho que nunca saberei. Saí daquele lugar agora. Garanto que, quando vejo algo suspeito, saio correndo. Minha esposa e eu moramos em um subúrbio normal. Temos empregos normais, vidas normais, ao lado de vizinhos normais. Vivemos o que você poderia chamar de estilo de vida padrão, que a maioria de nós é ensinada pelos nossos pais a alcançar. Eu sentar para escrever esta história já é algo, porque eu não sou um escritor. A última vez que digitei algo tão longo foi no último trabalho da faculdade. Mas algo aconteceu não faz muito tempo que ninguém pode explicar, e isso ainda nos assusta até hoje. Minha esposa Giana e eu tivemos um dia normal e depois do trabalho decidimos sair para comer, para variar. Voltamos por volta das 9 horas. Não ficamos acordados até tarde nos dias de trabalho, então por volta das 9h30 estávamos escovando os dentes, nos preparando para dormir. Às 10 estávamos na cama, e normalmente apagávamos as luzes às 11. Costumamos ler nossos livros ou assistir a nossos programas. Hoje à noite estávamos assistindo a nosso programa, então o telefone tocou. Giana me disse para não atender. Qualquer pessoa ligando a essa hora não pode ser uma boa notícia. Eu concordei com ela, mas por essa razão eu disse que deveria pegar no caso de ser uma emergência. Então alcancei o telefone ao lado da cama para atender, mas parou de tocar antes que eu pudesse realmente levantar o receptor. Aquele velho telefone fixo era péssimo. A segunda que a ligação parava,
o identificador de chamadas desaparecia e não havia como verificar o histórico de chamadas. Paciência, número errado. Mas alguns minutos depois, o telefone tocou novamente, então peguei o telefone e olhei para a tela. Dizia número desconhecido. Ambos achamos isso em comum, especialmente depois das 22 horas. Sinto que há um horário geralmente aceito para chamadas telefônicas, e isso é depois das 21. Não atendi o telefone, mas logo depois de parar de tocar, o telefone tocou novamente. De repente, parecia uma emergência, Deus nos livre que algo tivesse acontecido com um parente. Então peguei apressadamente o telefone, e do outro lado estava a voz do meu vizinho, Almir. Ele me perguntou se eu sabia daquele homem parado em frente à minha casa. Eu disse, do que você está falando? Ele me mandou ir lá fora e desligou. Achei insanamente bizarro o jeito que ele simplesmente desligou abruptamente assim. O rosto de Giana, quando eu lhe disse o que Almir acabará de dizer, era de medo. Ela disse, e não saia lá fora. Eu disse, só vou olhar pela janela. Desci as escadas e movi um pouco a cortina para olhar para o gramado da frente. Definitivamente, não havia ninguém do lado de fora. Abri a porta da frente e então a porta de tempestade e saí para o alpendre da frente. Olhei ao redor e olhei para dentro das moitas bem em frente à casa. Ninguém. Fiquei um pouco irritado com a ideia de que Almir estava nos passando um trote tão tarde em uma noite de trabalho, e também me pareceu um pouco fora de caráter para ele fazer isso. Voltei para a cama e disse a Giana que não havia ninguém lá fora e que Almir provavelmente estava nos enganando. Ela estava tão confusa quanto eu. Apenas parecia bizarro. Ela me disse para ligar para ele, então liguei, mas só consegui caixa postal. Então deixei uma mensagem dizendo, Vei, Almir, sobre que ligação foi aquela? Me ligue de volta. O telefone tocou novamente e era Almir novamente, dizendo, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, saia lá fora, há alguém parado em frente à sua casa. Ele disse isso com voz calma e lenta e depois desligou. Levantei-me e disse em voz alta, tudo bem, o que diabos está acontecendo? Eu disse a Giana para esperar lá em cima. Desci as escadas e voltei para a janela. Olhei pela cortina e, desta vez, vi alguém parado no final da nossa passarela, onde ela se encontrava com a calçada. Ele tinha um capuz sobre a cabeça, cobrindo efetivamente seu rosto com apenas escuridão. Eu estava honestamente abalado. Abri minha porta e disse, posso te ajudar? O homem apenas ficou parado. Ameacei chamar a polícia e, nesse momento, o telefone da casa tocou novamente. Fechei a porta da frente e fui até o telefone da cozinha. Desta vez, notei que o identificador de chamadas mostrava o número do meu vizinho. Atendi, e Almir disse, com uma voz muito mais normal, acabei de ouvir sua mensagem. Sobre o que era aquilo? Eu não liguei para você. Eu estava tão confuso. Jurei para ele que ele acabará de me ligar 2 vezes, falando sobre um homem fora da minha casa. Ele parecia ainda mais confuso do que eu. Momentos depois, ele disse que não via ninguém fora da minha casa. Fui olhar pela janela novamente, e o homem que estava parado fora da minha casa já não estava lá. Exigi que Almir me dissesse imediatamente se aquilo era uma brincadeira, e se eu descobrisse que não era, teríamos um problema. Almir afirmou que estava dizendo a verdade e que ele não é do tipo que faz trotes imaturos. Ele é uma pessoa muito discreta e respeitosa. Tive que colocá-lo no viva voz para que Giana pudesse confirmar que eu não estava ficando louco e que realmente tínhamos recebido 2 ligações de alguém que soava exatamente como ele. Ele fez o mesmo e colocou sua esposa no telefone para confirmar por ele. No final, o que ele realmente poderia dizer além de que parece que alguém estava nos pregando uma peça? Eventualmente, desligamos o telefone, mas eu não estava menos horrorizado do que antes. Tive que descer mais uma vez para desligar o telefone do andar de baixo, então olhei pela janela mais uma vez. O homem já não estava mais lá. Nenhum de nós jamais conseguiu explicar essa situação inexplicável. Meu nome é Beto. Isso aconteceu em 2007 no deserto alto da Califórnia. Por volta dessa época, a rodovia 138 estava em construção de longo prazo. Tudo estava tão espalhado que levaria de 15 a 20 minutos só para chegar à estação de gasolina ou ao restaurante mais próximo.
Eu estudei lá em cima e estava no último ano do ensino médio com uma namorada de longa data. Ela morava em outra cidade, o que significava uma longa viagem de carro da minha casa, atravessando 2 rodovias. Minha mãe trabalhava em turnos longos e cansativos e dormia quando chegava em casa, então pedir carona a ela estava fora de questão. Em vez disso, eu pegava carona no ônibus da minha namorada até a casa dela depois da escola, geralmente às sextas-feiras, já que não havia aula no dia seguinte. O problema era voltar para casa, já que eram 15 quilômetros entre nossas casas e eu teria que ir a pé. Eu já tinha feito o caminho tantas vezes que aprendi caminhos secretos pela montanha através do deserto que cortariam minha caminhada em 1 hora, embora geralmente significasse estar no meio do nada. Mas o acontecimento mais assustador para mim não foi necessariamente no deserto solitário, mas na rua. Eu era bobo e preguiçoso e às vezes pegava carona. Geralmente era pego pelos pais de colegas de classe que me reconheciam ou algo assim, mas não com frequência. Um dia, eu estava caminhando, era por volta das 18 horas, acredito, enquanto o sol estava se pondo, e um homem chamado Charlie parou com uma grande van vermelha. Ele perguntou se eu queria uma carona e eu disse que sim. Assim que entrei, algo estava errado. Ele estava nervoso e parecia anormalmente magro, suas bochechas estavam afundadas e ele parecia exausto, mas agitado. Ele ficou me encarando por muito tempo e, quando percebi que estava desconfortável, a van já estava se movendo pela rodovia 2. Ele falava muito, mencionando que tinha um amigo chamado Carlos. Ele falava sobre Carlos o tempo todo e fazia perguntas que eu não poderia responder, como se eu o conhecesse ou se gostava da casa dele e se ele me tratava bem. Eu disse a ele que não conhecia nenhum Carlos. Percebi nesse ponto que ele não estava me levando para a rodovia 138. Normalmente, quando alguém me pega, eles vão pela rodovia 2 até a 138. Era literalmente a única rota que se poderia fazer sem passar pelo deserto. Quando perguntei sobre isso, ele me disse que muitos carros ficam presos por causa da construção e que ele conhecia uma rota mais rápida pelo deserto. Ele realmente seguiu pela rota que eu geralmente fazia a pé, e meu coração afundou. Eu estava prestes a ficar sozinho no deserto com ele. Ele continuou falando sobre Carlos enquanto eu procurava algo para segurar. Encontrei um pequeno chaveiro de fenda no compartimento da porta do passageiro e o escondi na minha mão. Ele mencionou que eu deveria conhecer Carlos e que ele poderia me dar muito dinheiro. Eu lhe assegurei que não estava interessado, mas parecia que ele não me ouvia. Ele disse que me levaria para conhecê-lo de novo. Eu disse que estava bem e que estava no ensino médio e não precisava ganhar dinheiro. Eu olhei para fora e percebi que conhecia a área. Havia algumas casas nesta parte do deserto, jogadas aleatoriamente, e eu já havia passado por elas antes. Ele virou em uma que estava mais longe, isolada. Eu sabia que ele ia me levar lá, não importa o que eu dissesse. Ele dirigiu direto pela porta aberta e estacionou. Eu ouvi uivos intermináveis de cachorros enquanto ele parava e me disse para sair para conhecer Carlos. Eu estava com medo, e consegui ouvir minha respiração ficando mais alta. Considerei atacá-lo naquele momento, mas entrei em pânico. Ele saiu e eu vi toda a figura que era Charlie. Ele era alto, e definitivamente estava sob efeito de algo. Ele cambaleava como uma criança tentando ficar em pé. Ele contornou e abriu minha porta e começou a gritar. A casa era uma casa de 2 andares, bem construída para uma casa no deserto, limpa e nítida, não assustadora. Lugares onde você imaginaria que um cara de altura média aparecesse. Ele era mais velho, talvez na casa dos 60 anos, tinha pelos faciais brancos e a cabeça raspada. Ele me olhou e não desviou o olhar enquanto dizia para o Charlie entrar, e ele entrou. Carlos me perguntou o que eu queria e eu disse que queria ir para casa, que ele estava me dando uma carona. Ele me encarou e apontou para o portão, dizendo para eu sair. Eu fiz isso, caminhei até o portão e, assim que me senti seguro, corri. Eu não parei até que pudesse, então liguei para a polícia no meu telefone e contei tudo. Ainda assim, fui para casa a pé e sentei na minha cama. Fiquei atordoado e não sabia o que fazer. A polícia nunca entrou em contato comigo depois daquele dia. Eu não contei para minha mãe ou namorada, não queria que elas me incomodassem por isso.
Apesar de tudo, ainda pegava o ônibus para vê-la, mas garantia que tinha uma carona segura para casa depois, ou pelo menos aprendi os horários do ônibus público, e nunca mais peguei carona, mas ainda me lembro de como meu coração estava batendo forte e de como estava assustado com o que poderia ter acontecido. Isso aconteceu em outubro de 2019. Meus amigos e eu estávamos no exército na época, estacionados no Colorado. Ouvimos falar desta estrada assombrada chamada Riverdale através de um dos nossos amigos que era natural do Colorado. Havia várias lendas diferentes sobre a estrada, como histórias sobre um corredor fantasma batendo nas janelas das pessoas, impressões de mãos ensanguentadas em placas de estrada, metamorfos nativos americanos, caronas fantasmas, e a lista realmente continua. No entanto, a lenda que importa para esta história é a de um Camaro fantasma. A lenda diz que um cara bateu na estrada nos anos 60 ou 70, porque estava indo rápido demais na estrada, que tem muitas curvas. E agora ele assombra a estrada tentando correr com as pessoas até a morte. De qualquer forma, meu amigo disse que tinha ido lá várias vezes, mas nunca aconteceu nada. Sendo outubro e tudo mais, eu e o resto dos meus amigos realmente queríamos ir para que pudéssemos talvez experimentar algo assustador. Então, todos nós fomos super tarde em uma noite de domingo, tipo 1 da manhã, então tecnicamente já era segunda de manhã, eu acho. De qualquer forma, éramos 5, incluindo eu, todos em um carro. Meu amigo, que era natural do Colorado, disse que ele foi para a escola com um cara que morreu na estrada e que o cara tinha uma cruz em algum lugar ao longo da estrada. Então, como um par de caras precisava ir ao banheiro de qualquer jeito, nós todos paramos onde estava a cruz para que eles pudessem ir fazer xixi em algum lugar enquanto o resto de nós olhava para a cruz. Estava extremamente escuro lá fora e completamente silencioso, além dos nossos passos na grama e das palavras que trocamos. Estávamos do lado de fora por apenas alguns minutos no máximo, antes literalmente, do nada, este carro corre ao redor da curva da estrada e passa por nós e meus amigos fizeram uma piada, vá, deve ser o Camaro. Todos nós saímos, mas assim que o carro passou completamente por nós, vimos que as lanternas traseiras eram realmente de um Camaro. Naquele momento, todos nós nos apressamos de volta para o carro e, quando todos estávamos dentro e começando a nos afastar, o Camaro estava bem atrás de nós, nos seguindo. O carro que deu a volta estava selvagem, sabe? Combinava perfeitamente com a descrição da lenda. Era um Camaro preto antigo com um farol quebrado. Meu amigo que estava dirigindo estava pirando e com razão. Dissemos a ela para apenas seguir o limite de velocidade, porque a lenda diz que se você tentar acelerar, então você morre. Então, fomos no limite de velocidade pelo resto da estrada com esse Camaro colado na nossa traseira. Estava tão perto de nós que o suposto motorista do Camaro até apagou os faróis, o que foi realmente estranho considerando como estava escuro lá fora e eles poderiam facilmente nos atingir sem conseguir ver. Assim que chegamos ao final do que era considerado Riverdale e estávamos prestes a sair dela, o Camaro parou, deu a volta e começou a voltar na direção oposta. Agora, eu não sei se o Camaro fantasma é real ou se a lenda é baseada em alguma pessoa louca, mas foi estranho como o carro literalmente apareceu do nada. Estava tão silencioso lá fora que teríamos ouvido ele chegando muito antes de virar a esquina da estrada. Além disso, que tipo de pessoa estaria nesta estrada rural à 1 da manhã de uma segunda-feira? Eu não sei. Pessoalmente, acredito no paranormal, então acho que era um fantasma, mas tento não impor minhas crenças aos outros. Isso aconteceu cerca de 2 anos atrás, quando estava dando um longo passeio na floresta, uma atividade que faço frequentemente, especialmente no verão. Naquele dia, saí cedo. A rota que normalmente sigo é em uma grande floresta com muitos caminhos diferentes que te levam cada vez mais fundo. Desta vez, especificamente, decidi fazer uma pequena mudança na minha rotina habitual. Decidi caminhar ao longo de um barranco para andar ao lado de um rio. Você podia pegar vislumbres dele se estivesse mais alto no caminho, mas na maior parte do tempo só conseguia ouvi-lo. Também era muito mais remoto em comparação com os outros caminhos. Eu já estava fora por 3 horas neste ponto. Tinha um livro, comida, bebida e um kit de primeiros socorros na minha mochila. Eu tinha caminhado longe e continuei explorando a área. No entanto, não conseguia deixar de me sentir desconfortável. Tentei ignorar,
mas era intenso. Normalmente sou um amante da natureza ao ar livre, mas esse sentimento que eu tinha continuava me fazendo olhar para trás a ponto de eu não estar mais relaxado. Conforme avançava mais na floresta, a solidão se tornava angustiante. Eu imaginei que estava apenas me assustando e tentando não dar importância. Foi então que uma figura encapuzada com luvas correu na minha frente. Eu pulei instantaneamente e me senti extremamente alarmado. A figura usava uma máscara de corvo, tipo uma máscara de médico da peste. Eu queria correr e tudo dentro de mim dizia para correr, mas por algum motivo eu realmente queria parecer que não estava incomodado e que a figura não tinha causado muita reação. Então, eu disse meio atrapalhado, ok, boa tentativa. Vou seguir meu caminho agora. A figura não disse nada. Em vez disso, começou a inclinar a cabeça enquanto eu contornava e continuava pelo caminho. Ela estava apenas lá parada, me observando. Eu fiquei extremamente arrepiado. Depois de passar por ela, continuei caminhando, me sentindo abalado, mas tentando não mostrar. Estava nervoso para olhar para trás, mas eventualmente o fiz. A figura sinistra estava parada no mesmo lugar, ainda me observando ir embora. Ele, ou talvez ela, me deu um aceno, mas não amigável, apenas sinistro. Não sei realmente como explicar, mas era lento e ameaçador. Neste ponto, fui estúpido. Sentia que estava longe o suficiente da figura, então lhe mostrei o dedo. Foi uma escolha que instantaneamente me arrependi. A figura foi de ficar em pé e acenar para uma corrida desenfreada em minha direção. Neste ponto, não esperei. Corri para longe dali. A figura fazia barulhos intensos, altos e quase demoníacos enquanto me perseguia. Honestamente, pensei que fosse morrer, mas tudo acabou quando consegui superar esse maluco e cheguei a um caminho aberto onde me reencontrei com corredores e donos de cães. Eu estava preso nesse estado nervoso, mas ainda muito feliz em ver outras pessoas. Tentei fazer com que o máximo de pessoas possível estivesse ciente, e toda a situação foi relatada. Cheguei em casa em segurança pegando um ônibus para a cidade. Eles eram raros naquele lado do condado, mas consegui. Felizmente, me senti sortudo, mas realmente desconectado e desconfortável. A área foi investigada pela polícia, mas era tão fundo na floresta que não sei quanto eles cobriram. Até agora, nada foi relatado e ninguém nem nada foi encontrado. Agora, evito aquela área e não planejo me aventurar muito fora do caminho batido sozinho novamente. Ainda penso nessa experiência. Ainda é vívida na minha mente e absolutamente aterrorizante. Eu e o José éramos bons amigos e tínhamos uma paixão pelo ar livre, então achamos que seria divertido fazer uma viagem de mochila de uma semana juntos nas florestas. Já tínhamos feito isso uma vez antes e eu realmente gostei. Lembro-me de estar ansioso por isso. A viagem começou bem, mas isso só durou até a segunda noite. Estava começando a escurecer, e o José e eu estávamos montando nossas barracas para a noite quando começamos a ouvir o som distante de folhas sendo pisadas por vários pares de passos. Estávamos bem no meio da floresta, mas encontrar outros campistas não era totalmente incomum, apenas um pouco raro, eu acho. Eventualmente, 3 caras apareceram. Eles não pareciam campistas, não tinham mochilas ou nada assim. Eu achei estranho eles estarem vagando pela floresta tão tarde, mas não dei muita importância. Eles nos cumprimentaram de forma meio amigável, e nós retribuímos. Então, eles nos perguntaram se estávamos acampando, enquanto obviamente estávamos montando nossas barracas e o restante de nossas coisas todas espalhadas. Respondemos prontamente que sim e perguntamos se isso era um problema. Queríamos ter certeza de que não estávamos em propriedade privada ou, sei lá, em um lugar onde não deveríamos estar. Eles responderam dizendo que não e simplesmente se afastaram. Todo o encontro foi estranho, mas o José não achou. Ele apontou como eles provavelmente eram apenas caçadores da área, já que todos estavam armados, algo que eu mesmo não notei.
Algumas horas depois, o José e eu já estávamos dormindo em nossas respectivas barracas. Foi por volta desse horário que acordei com o som de gritos, várias vozes gritando ao longe. Chamei pelo Jailson para ver se ele estava acordado, e ele estava tão confuso quanto eu. Eram 2 da manhã quando isso aconteceu. Nossa conversa foi interrompida por vários tiros de arma de fogo. Honestamente, pareciam estar se aproximando. Perguntei ao José se ele achava que essas pessoas estavam apenas caçando, e ele respondeu que não havia como. Meu coração começou a acelerar, percebendo a realidade da situação em que estávamos. Ambos desfizemos nossas barracas, pegamos apenas o necessário e começamos a nos mover rapidamente para o oeste. Andamos talvez por meia hora antes de parar. Os gritos e tiros de arma de fogo agora estavam mal audíveis, embora continuassem, intermitentes, até o nascer do sol. Passamos a noite toda basicamente sentados lá, ouvindo-os, totalmente acordados por uma mistura de medo e adrenalina. Quando o sol finalmente apareceu, discutimos o que fazer em seguida. Decidimos esperar até o meio-dia antes de voltar ao nosso acampamento. O plano era então fazer as malas rapidamente e voltar para os carros, encurtando nossa viagem em 5 dias. Avançamos até o meio-dia e começamos a voltar conscientemente. Quando chegamos ao local, nos deparamos com uma cena nada menos que horrível. Nosso acampamento estava completamente saqueado, quase todas as nossas coisas estavam danificadas. Estamos falando de milhares de reais em equipamentos. Mas o mais perturbador foram os buracos de bala nas nossas barracas. Não precisa ser muito inteligente para concluir que essas pessoas realmente tentaram nos matar. Reforçando essa teoria está o fato de que nada foi realmente roubado do nosso acampamento, apenas danificado. Quanto a quem fez isso, não sabemos. As únicas pessoas que podemos realmente suspeitar são os 3 que se aproximaram de nós enquanto estávamos montando nossas barracas. Mas isso levanta a questão, por quê? Por que eles fariam isso? Essa experiência toda nos deixou com mais perguntas do que respostas. Nada sobre isso faz muito sentido, mas sei que me sinto sortudo por estar vivo. No final, acabamos rapidamente salvando todo o equipamento que pudemos e fizemos a caminhada de volta para nossos carros. Hoje em dia, não acampo tanto quanto costumava. Tenho 25 anos e desde jovem tenho interesse em caminhadas. Eu sei que para a maioria das pessoas, caminhar não é muito atraente, mas por causa de onde moro, é bastante fácil de se fazer. Você não precisa viajar muito longe para ter uma vista panorâmica deslumbrante. Eu tento encontrar uma nova trilha para caminhar a cada fim de semana. Normalmente, eu caminho sozinho, então sempre carrego uma faca na minha mochila para me proteger contra a vida selvagem, caso necessário. Embora, em todos os meus anos de caminhada, nunca tenha precisado realmente usá-la. Na verdade, nunca me deparei com uma situação perigosa durante uma caminhada. Pelo menos até alguns dias atrás. Eu estava dirigindo para uma trilha de caminhada densamente arborizada que nunca tinha visitado antes. Eu costumo caminhar à tarde, e isso aconteceu na época do ano em que os dias estavam começando a ficar mais curtos, ou seja, o sol estava se pondo cada vez mais cedo a cada dia. Este era um detalhe importante que eu havia completamente esquecido antes de sair. Só depois de começar a dirigir para o local é que percebi que estaria completamente escuro lá fora antes mesmo de terminar minha caminhada. Uma decisão que ainda me arrependo de ter tomado é decidir fazer a caminhada mesmo assim. Senti um pressentimento ruim desde o início. Avance algumas horas, e eu já estava cerca de 85% concluído com o percurso que escolhi. Neste ponto, estava quase completamente escuro. Eu tinha uma lanterna, mas mesmo assim, quero dizer, toda a cena era bastante sinistra. Esta parte da trilha estava profunda na floresta, tão densa de árvores que a luz da lua mal conseguia encontrar seu caminho. Não me entenda mal, uma paisagem linda durante o dia, mas sozinho à noite, nada menos que perturbador. Foi então que,
Quando eu realmente comecei a lamentar minha decisão de realizar a caminhada, vi luz à frente na trilha. Assim que apontei minha lanterna na direção dela, ela imediatamente se apagou. Eu não sabia o que era, mas não podia simplesmente voltar atrás, então fui praticamente forçado a ir diretamente para onde estava. No fundo da minha mente, eu sabia que as chances de ser outro caminhante na escuridão eram poucas. Eventualmente, cheguei onde a luz vinha. Não havia ninguém. Em vez disso, havia uma grande bolsa de viagem deitada no chão. Comecei a vasculhar as árvores com minha lanterna, foi então que um homem grande, provavelmente com 6,5 metros, saiu de trás de uma das árvores. Meu corpo congelou completamente. Eu fiquei parado como um veado em faróis, iluminando minha luz sobre o cara. Ele então revelou lentamente um facão de trás das costas. Ao ver isso, comecei a correr para minha vida pela trilha na direção do meu carro. Olhei para trás e o cara estava me perseguindo. Deixei minha mochila cair para correr mais rápido. Quando finalmente alcancei uma clareira na floresta e pude ver meu carro, ainda correndo, peguei as chaves do bolso e destranquei. Entrei, tranquei as portas e liguei o motor em menos de 5 segundos. No entanto, o cara ainda estava atrás de mim e conseguiu cortar completamente um dos meus pneus traseiros antes que eu pudesse sair dirigindo. Dirigi com um pneu quase vazio pelos próximos 5 quilômetros de volta para minha casa. Assim que cheguei à minha garagem, liguei para a polícia e relatei o homem. Embora eu não saiba se ele foi encontrado, sinceramente não sei se a polícia sequer o procurou. Uma parte de mim quer voltar para recuperar minha mochila, que contém centenas de dólares em equipamentos, mas não consigo me forçar a fazê-lo. Além disso, não há garantia de que ainda esteja lá. Pelo que sei, o cara voltou e a pegou. Ainda não sei o que encontrei naquela noite. Esta foi, de longe, a experiência mais assustadora que já tive e a mais próxima que já estive da morte. Isso aconteceu em junho de 2020, quando a pandemia estava em pleno curso. Como todo mundo, eu estava passando muito tempo dentro de casa. Eu queria sair e tive a ideia de ir acampar. 6 de nós planejamos ir. Encontramos um local muito bonito no aplicativo, ao lado de um lago, a 5 horas de distância. Decidimos levar 2 carros, já que não cabíamos confortavelmente com todas as nossas coisas em apenas um. No primeiro carro estava eu, minha irmã, a amiga da minha irmã, Ana, e um cara chamado João que Ana trouxe, e eu realmente não o conhecia, não sabia se era namorado dela ou apenas um amigo, e não perguntei. No segundo carro estavam minha prima e o marido dela, Jailson. Arrumamos os carros e começamos uma longa jornada pelas montanhas. Por volta das 3 da manhã, para chegarmos cedo ao local naquela manhã, a viagem começou normal, mas cerca de 2 horas depois, João começou a reclamar de como estava começando a se sentir mal, o que era compreensível, as estradas eram sinuosas. Perguntei se ele queria que eu parasse e ele disse que ainda não. João estava sentado no banco de trás com Ana. Continuei olhando para ele pelo retrovisor, o último que eu queria era um monte de vômito por todo o meu banco traseiro. Enquanto olhava, comecei a perceber que ele estava agindo de maneira muito suspeita de repente. Ele tinha a mão na mochila e um sorriso no rosto. Ele começou a fazer perguntas muito estranhas. Ele perguntou se as portas do meu carro estavam trancadas. Respondi que estavam, que travam automaticamente quando o carro entra em movimento, como praticamente todos os carros fazem hoje em dia. Minha irmã e eu trocamos olhares estranhos entre nós. Eventualmente, ele me disse que ia vomitar. Ofereci para parar no acostamento da rodovia, mas ele insistiu para eu pegar aquela estrada de terra que, de alguma forma, ele sabia que estava chegando. Liguei para minha prima no outro carro atrás de nós para contar o que estávamos fazendo. João continuou nos guiando por uma estrada de terra que mal tinha espaço para nossos carros passarem entre as árvores. Várias vezes perguntei se estava tudo bem, mas cada vez ele me disse para continuar. Eu lancei vários olhares preocupados para minha irmã. Finalmente,
João nos disse para parar. Ele saiu do carro e correu para a floresta, desaparecendo quase imediatamente. Não conseguíamos ver nada, apenas o que estava na nossa frente, iluminado pelos faróis. 2 minutos se passaram, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, nada. De repente, 3 homens saíram das árvores à esquerda. Estavam usando máscaras de filmes, estava escuro então eu não podia ter certeza, mas parecia que eles estavam segurando armas. Eu buzinei e comecei a dirigir para a frente, onde teria espaço suficiente para dar meia volta. Minha prima no carro atrás de nós fez o mesmo. Enquanto estávamos indo embora, olhei novamente para os homens, eles estavam apenas nos observando. Avançamos cerca de 100 metros quando percebi algo na estrada à nossa frente, era uma tira de pregos. Saí rapidamente do carro e a joguei para fora da estrada, na floresta. Voltei para o carro, olhei no retrovisor e agora vi os homens claramente correndo em nossa direção no chão e conseguimos voltar para a rodovia minutos depois, recebi uma ligação da minha prima, que parecia frenética, perguntando quem eram aqueles homens. Eu disse a ela que não tínhamos ideia, mas que João nunca voltou da floresta. Ana descobriu mais tarde que tinha recebido uma mensagem dele, eram 2 palavras ou você se ferre. Comecei a questionar Ana sobre como ela conhecia João, porque como eu disse, eu não sabia se ele era namorado dela, apenas um amigo, ou o que. Ela disse que o conheceu no Tinder algumas semanas atrás. Fomos ao perfil dele e vimos bandeiras vermelhas imediatas. Esse cara estava tentando nos levar para a floresta para possivelmente nos matar. Minha irmã cortou relações com Ana pouco depois disso. Não sabemos se ela voltou a falar com João, mas por seu bem, espero que não. Deixe-me começar dizendo que sempre gostei muito de viagens de carro. Às vezes, faço isso apenas por diversão, ouvindo música e me perdendo. Normalmente, é apenas durante o fim de semana. Eu costumo ir com meu cachorro Zé e geralmente passamos a noite em um motel barato, se for algo que dure vários dias. Há algumas noites, estava fazendo outra dessas viagens, voltando. Saí mais tarde do que costumo sair e percebi que não chegaria à próxima cidade, muito menos à minha casa. A estrada em que eu estava cercada por uma floresta densa. Então, quando encontrei uma clareira entre as árvores, saí da rodovia e entrei na estrada de terra. Eu estava planejando dormir no carro, mas honestamente não sabia se era legal ou não, então continuei dirigindo entre as árvores até que não conseguia mais ver a estrada. Deixei Zé sair para fazer suas necessidades e reclinei totalmente o banco do motorista quando ele voltou para dentro. Fechei e tranquei as portas. Para descrever onde estacionei, era em frente a uma cabana pequena, mas não diretamente na frente dela, e novamente havia muitas árvores, então não senti que estava invadindo a propriedade de ninguém de forma alguma. Além disso, pelo menos pelo que pude ver, parecia abandonado mesmo, então não tenho certeza se alguém realmente era dono dela. Depois de alguns minutos, comecei a cochilar. Devo ter dormido por pelo menos algumas horas quando acordei com Zé rosnando baixinho. Fiquei lá ouvindo, tentando entender o que ele estava ouvindo. Foi então que comecei a ouvir passos vindo de fora do carro, seguidos por um longo som de arranhão agudo. Zé começou a latir loucamente. Liguei os faróis e vi um homem de meia-idade muito alto arrastando o que eu pensei ser uma chave ao redor do perímetro do meu carro. Ele caminhava muito devagar. Não sabia se ele podia me ver, mas parecia que ele não tirava os olhos de mim o tempo todo. Ele tinha um sorriso malicioso no rosto. Horrorizado, ajustei o banco para a posição vertical e liguei o carro, pronto para acelerar, mas ele se aproximou do meu para-choque dianteiro. Todos os outros lados do meu carro estavam cercados por árvores. A única saída de lá era através dele. Eu gritei e buzinei. Zé continuava latindo agressivamente. Foi quando vi que ele estava segurando uma faca de açougueiro. Ele começou a se dirigir para o meu lado do motorista. Com uma brecha na porta, eu aproveitei e comecei a dirigir de volta para a rodovia.
Dirigi para casa sem parar. Saí para verificar o estrago e minha pintura estava completamente arruinada. Não sei se aquele cara estava tentando me ensinar uma lição por estacionar em sua propriedade ou se ele sequer era o dono da propriedade. Não sei. Não planejo nunca mais dormir no meu carro, pelo menos não em uma área remota. Quando eu estava no último ano do ensino médio, eu e alguns amigos costumávamos dirigir até um cemitério para fazer algumas caçadas fantasmas e brincadeiras. Nós morávamos perto de uma pequena cidade, então não havia muito mais o que fazer. Andávamos por lá, tirávamos fotos e vídeos, mas nunca capturamos nada de extraordinário. A maioria das estradas é muito longa e sinuosa. Moramos no meio das matas, onde não há luzes de rua e as casas estão a cerca de 1 ou 2 quilômetros de distância uma da outra. A estrada para o cemitério em si tem provavelmente uns 20 a 25 quilômetros, com apenas 2 pistas e apenas algumas casas antigas e parecendo abandonadas. A atmosfera por si só já é assustadora o suficiente, mesmo sem um cemitério. De qualquer forma, eu e meus 2 amigos estávamos em uma dessas viagens, por volta das 2 da manhã. Levamos uns bons 30 minutos para chegar lá, estávamos na metade do caminho quando um carro apareceu atrás de nós do nada e começou a nos seguir perigosamente de perto, ao ponto de eu não conseguir ver seus faróis. Não conseguíamos distinguir o carro ou quem estava dentro, mas diminuímos a velocidade, imaginando que era um policial estadual ou algo do tipo. Eles diminuíram a velocidade também, mantendo quase a mesma distância. Acelerei novamente, mas eles mantiveram a mesma distância. Foi quando desligaram os faróis. Lembre-se de que não há luzes de rua nesta estrada, está completamente escuro. Aumentei a velocidade para uns 20 ou 25 km acima do limite e finalmente começamos a ganhar alguma distância. Neste ponto, pensamos que o tínhamos perdido, quando, cerca de 1 minuto depois, seus faróis voltaram a se acender e ele estava bem atrás de nós novamente. Então, seus faróis se apagam novamente. Depois de uns 20 segundos, eles voltam a se acender e ele está diretamente atrás de nós novamente. Isso acontece umas 3 ou 4 vezes. Tentei ignorar, pensando que era apenas um motorista idiota com pressa. Finalmente, quando estávamos nos aproximando da saída para o cemitério, o carro começou a se afastar. Viramos para o cemitério, estacionamos e saímos para começar a andar por lá. Estávamos andando há cerca de 1 minuto quando um conjunto de faróis apareceu bem atrás do nosso carro e parou. Preste atenção, eram 2 da manhã e mais ninguém deveria estar ali. Nós 3 nos abaixamos atrás de uma lápide e observamos 2 homens mascarados saírem de seu veículo, ambos com algum tipo de objeto contundente nas mãos. Meu coração afundou. Se precisássemos correr agora, não sei como faríamos na floresta escura com a pouca luz que tínhamos. Eu sentia meu coração acelerado dentro do peito enquanto todos nós nos olhávamos com expressões de terror. 2 homens se aproximaram de nosso carro estacionado e começaram a olhar dentro das janelas com lanternas. Então, começaram a tentar arrombar o carro mexendo na fechadura da porta do motorista. Eles rotineiramente olhavam para cima e verificavam os arredores. Depois de alguns minutos, pareciam ter desistido e começaram a bater na janela da porta, quebrando-a após 2 ou 3 golpes. Um dos homens entrou e começou a tentar ligar o carro. O carro não era dos mais novos, mas era definitivamente possível dar a partida sem a chave. Eu fiquei lá rezando para que eles não conseguissem. Deviam ter se passado uns 20 minutos quando desistiram. Pegaram tudo do carro e colocaram em seu próprio veículo, e foram embora. Antes de sairmos de nossos esconderijos, ligamos para a polícia. Quando eles chegaram, foi quando finalmente nos revelamos. Perdemos centenas de reais em equipamento de câmera naquela noite. Um dos meus amigos perdeu toda a sua câmera, enquanto o restante de nós perdeu coisas como tripés, lentes de câmera e outros equipamentos. Os policiais registraram nossos depoimentos e tiraram fotos da janela quebrada do carro.
Um dos policiais nos contou o quão comum é, na verdade, as pessoas serem vitimadas e terem seus carros roubados à força nessas estradas vazias durante essas horas.